Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Supernova. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal. Também os nossos colegas aí que vão precisar auxiliar nos seus estudos, tá? No concurso, faculdade. Então, para eles localizarem aí os vídeos também ajuda bastante. Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, madrugada aí, né? 4h15 da manhã. Eu venho gravar aqui na cozinha para não acordar a família, mas estamos aí com o trabalho um pouquinho atrasado, então preciso dar uma corrida, tá? Nós vamos agora para a nossa 11ª aula, Ensino Fundamental de 9 anos. Orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade, tá? Nossa 11ª aula, o vídeo aí, o documento aí composto por 9 textos, né? Então nós estamos aí no 3º texto. E vamos lá, para a terceira parte do 3º texto. O brincar como um modo de ser e estar no mundo, tá? E nós vamos para a segunda parte da temática do subtítulo, Brincadeira, Cultura e Conhecimento, a função humanizadora da escola. Então vamos lá, pessoal, dar continuidade. Quem não assistiu às outras aulas precisa estar dando continuidade, tá bom? Vamos refletir agora sobre as práticas pedagógicas que nos aproximam e, ao mesmo tempo, sobre aquelas que nos afastam das concepções sobre a brincadeira discutida até aqui. Tá? Então, assim, nós vamos falar sobre as práticas que nos aproximam e, ao mesmo tempo, aquelas que nos afastam das concepções aí sobre as brincadeiras. Tá? O brincar, pessoal, ele é sugerido em muitas propostas pedagógicas com crianças e adolescentes como pretexto ou instrumento para o ensino de conteúdos. Tá? Como exemplos, temos músicas para memorizar informações, jogos de operação matemática, jogo de correspondência, e por aí vai, palavras escritas, né? Mas quando tais atividades elas são compreendidas apenas como recursos, elas perdem o sentido da brincadeira muitas vezes, tá? Até mesmo o seu caráter lúdico, assumindo muito mais a função de treinar e sistematizar conhecimentos, uma vez que são usadas como objetivo principal de atingir resultados pré-estabelecidos. Então, assim, quando você vai trabalhar com a brincadeira, pessoal, a brincadeira tem que ser uma coisa livre, é uma coisa espontânea da criança. Agora, se você fala assim, olha, quando a gente cantar a musiquinha, meu lanchinho, gente, você sabe que é a hora da comida. Aquela brincadeira, aquela música, ela perde significado para a criança, porque ela está sendo cantada de uma forma sistematizada, para avisar que é a hora do lanche. Você fala assim, bom dia, amiguinhos, como vai? Não, a criança ela já sabe que ela chegou na escola, não precisa cantar essa musiquinha todo dia. Porque vira uma obrigação, e quando vira obrigação, a criança já não vê mais prazer naquilo. Tá? A criança vai chegar, de repente, ela quer cantar uma outra musiquinha, fazer uma outra coisa. Então, quando você usa aquilo como recurso, ele deixa de ser uma brincadeira e passa ali a ser uma coisa chata até para a criança. Tá bom? Elas perdem aí o sentido da brincadeira. É preciso compreender que o jogo, como recurso didático, ele não contém os requisitos básicos que configuram uma atividade como brincadeira. Ser livre, espontâneo, olha o que eu falei, ó, espontâneo. Não ter hora marcada, nem resultados prévios e determinados. Isso não significa que não possamos utilizar a necessidade da aprendizagem. Nós devemos sim, só que nós precisamos compreender que você não pode pegar um jogo cheio de regras ali, né, e querer regular aquilo como uma atividade de brincadeira. Eu, por exemplo, pessoal, quando eu comecei a fazer muita hora extra em salas de fundamental, e eu sempre trabalhei com infantil, o fundamental, diferente das crianças pequenas, eles faziam muito barulho, eles faziam muita bagunça. O que eu fiz? Eu fui lá e comprei um jogo de pebolim. E aquele jogo de pimolim, eu criei uma regra, mas era uma regra que tinha que ter, tá? Não era a regra do jogo. Eu falava, ó, pessoal, quem for terminando a lição, se terminar a lição direitinho e tal, pode jogar no final da aula. Só que assim, não pode fazer barulho porque tem os outros colegas que precisam terminar. Outra questão, tem que ter uma filinha, né? Para assim, ó, quem vai perdendo vai para o final da fila, para que todos ali possam brincar. Fez um gol, perde e vai para o final da linha. Foi a regra que eu criei, mas era uma regra, pessoal, para gerar uma certa igualdade ali no jogo. Agora, eles faziam do jeito que eles queriam, então ensinavam, não pode fazer um negócio com força, que você vai quebrar o pebolim. Gente, aí você fala assim, tá, mas você deu um jogo com regras, que fez um gol, sai e tal, e onde é que está a ludicidade, onde é que está a liberdade nisso? Pessoal, as crianças, elas trabalhavam a cooperatividade, elas não deixavam ali furar fila, tal, elas trabalhavam a coletividade, porque tinha que brincar em grupo, não dá para brincar sozinho. Às vezes eles brincavam de par, né, em que um segurava a parte da defesa, o outro a parte do ataque. Então, pessoal, muitas coisas eram trabalhadas ali. Mas eu não chegava e falava assim, ó, nós vamos agora trabalhar a coletividade. Vou pegar um jogo, vocês vão brincar coletivo. Não falava isso. Eles trabalhavam isso por eles mesmos, tá? Nós
Podemos e devemos trabalhar a ludicidade, né, como aprendizagem, mas é preciso colocá-la no real espaço que ela ocupa no mundo infantil. Tá? Constituem apenas diferentes modos de ensinar e aprender ao incorporarem a ludicidade. Elas podem ali propiciar novas e interessantes relações de interações entre as crianças e destas com o conhecimento. Então, quando a criança ela trabalha a brincadeira de um modo lúdico, de um modo livre, ela exerce muito mais ali aprendizagem e conhecimento. Tá? Por exemplo, a questão lá do Pimbolim que eu levei. Tá, isso eu já li. É importante destacar que o eixo principal em torno do qual o brincar deve ser incorporado é o seu significado como experiência de cultura. Então, pessoal, o principal eixo aí é o significado como experiência de cultura. Isso exige a garantia de tempos e espaços para que as próprias crianças e adolescentes, né, eles criem e desenvolvam suas brincadeiras, não apenas em locais e horários destinados pela escola a essas atividades, mas também nos espaços da sala de aula, como eu fazia. Terminou ali a atividade que foi proposta, eles tinham aquela liberdade, pessoal. Não podia ficar assim, olha, quando todo mundo terminar, a gente vai no parque. Não, eu propiciava isso a eles ali também. Por meio também, pessoal, de diferentes formas de brincar, como por exemplo, tem professores que odeiam os famosos cards, né? Gente, eu adoro aquilo. Porque os meninos, quando eles estão brincando com aquelas cartinhas, eles não fazem barulho, eles não correm assim, sabe, aquela baderna, não. Agora, você tem que negociar com eles, né? Falar, pessoal, tem a parte de atividade, tem que aprender. Depois a gente pode fazer até uma atividade aí com cards e tal, mas não pode ficar trocando card durante a atividade e tal. Então você cria a regra com ele, mas proibir o card, gente. Meu, o card é uma das melhores coisas que trabalha ali. As crianças, eles não fazem barulho, porque eles têm medo do professor tomar os cards. Então, assim, eles trabalham ali, procuram trabalhar ali de modo a respeitar o limite do colega, não ficar gritando, sabe? Eles entendem aquela coisa de ganhar e perder de uma forma justa, tal. Então, gente, tem diversas brincadeiras. A forma é como isso é aplicado na sala de aula, tá? Claro, você não vai organizar um campeonato de UFC dentro da sala de aula para eles lutar livre lá dentro. Mas essas brincadeiras de card, as meninas também, muitas vezes as meninas gostam até de maquiagem. Maquiagem eu já acho mais complicado, por quê? Tem as menininhas evangélicas que vai acabar entrando na brincadeira, ou a pai, a mãe não vai gostar, né? Então é uma coisa mais complicada. Mas às vezes elas até levam ali a maquiagenzinha delas, né? Depois da atividade elas gostam de brincar dessa forma, gente. E elas brincam com liberdade, exercem ali, elas brincam até como fala, de salão de beleza, leva a escova e fica penteando o cabelo. Gente, agora se você for proibido dessas coisas, vai te sobrar o quê? Lápis, caderno, lousa e giz. E aí, a criança vai aprender alguma coisa? Tá? Então, é a forma como é trabalhado. Tem que ser criada aquelas regras, aqueles combinados, para que a criança saiba aplicar isso também no momento certo, tá? Mas você não pode também sair proibindo tudo, porque senão daqui a pouco você não consegue mais dar aula. Gente, de que maneira nós podemos assegurar nas nossas práticas escolares que o brincar seja vivido como experiência de cultura? Eu acabei de falar, né? A questão de espaços e objetos, né? Permitir ali, desde que não seja uma coisa nociva, né? A criança possa, né, ter aquela liberdade de brincar daquilo que ela gosta também. Enfim, é preciso deixar que as crianças e os adolescentes brinquem. É preciso aprender com eles a rir, a inverter a ordem, a representar, a imitar, a sonhar, a imaginar. Gente, eu brinco muito de ludicidade. Eu já falei isso numa aula, vou falar de novo aqui, que eu um dia me filmei na sala de aula, eu pedi para o aluno, na época era até aquela câmera digital, nem era celular, essas coisas não tinha. E eu pedi para o aluno filmar na câmera digital, assim. Gente, quando eu cheguei em casa, que eu fui assistir aquilo com a minha esposa olhou para mim assim, ó, deleta isso. Porque, gente, ficou horrível, era uma coisa tão absurda, eu fiquei com vergonha de me ver, eu rebolando, eu gesticulando, eu dançando, eu fazendo assim. Gente, era uma coisa que ficava até estranho ali para mim. Mas na sala de aula com as crianças, aquele momento em que a gente está vivendo aquilo é muito gostoso. Porque eu brinco, eu pulo no chão. Gente, teve um vídeo, eu tirei ele do YouTube. Eu tirei esse vídeo do YouTube, gente, que eu fiquei com vergonha. Que eu fiz o negócio lá do Homem-Aranha. Eu peguei a máscara de um menino, gente, e eu coloquei. Eu não vou colocar de novo no YouTube. Eu peguei a máscara do menino do Homem-Aranha, coloquei, e aí eu saí da sala com a máscara na mão. E aí eu entrei com a máscara. E aí, uau, o Homem-Aranha, tem uma bancada de concreto assim na minha sala. E eu pulei em cima da bancada e comecei a escalar em cima da janela. Meu Deus, eu não sei como é que eu não quebrei aquelas janelas, gente. Sabe aquelas janelas basculantes que você abre assim? Eu comecei a escalar em cima da janela e as crianças loucas gritando. Aí eu
peguei, catei a teia, fiz... Aí pulei assim e fui lutar com o aluno ali, que o aluno falou, ah, eu sou o monstro, não sei o quê. Aí eu pulei, caí de cima das carteiras, assim, de propósito, e rolei no chão e catei aquele aluno e comecei a fazer cócega nele, fingindo que estava lutando. Meu, as crianças ficaram doidas com aquilo. Gente, é o tipo de vídeo que eu falo pra vocês, eu não tenho coragem de postar hoje no YouTube. O pessoal vai dizer assim, esse professor é louco. Mas é muito gostoso essa interação. Tem muitos professores tradicionais que falam assim, não, eu não sou tio de ninguém, não quero contato com ninguém, senta atrás da mesa, passa ali a lição, passa ali aquela folhinha, e não quer contato com as crianças, gente. Então fica muito difícil. Se você não conhece o mundo da criança, não invade o mundo da criança, fica muito difícil de trabalhar com eles, tá? É no encontro com as crianças, gente, incorporando a dimensão humana do brincar, da poesia, da arte, né, que nós vamos aí construir o percurso da ampliação e da afirmação de conhecimento sobre o mundo, tá? Então, trabalhar com criança é agir como criança. Se você trabalha com adolescentes, tem que falar a linguagem deles, tem que gostar de Vingadores, gostar de X-Men, gostar das coisas que eles gostam, tá? Não adianta você trabalhar com um grupo de pessoas que você não se vê com ele. Tá? Você quer impor a sua cultura àquele grupo. Gente, pelo amor de Deus, não vai sair nada, né? Dessa forma, nós abriremos caminhos para que nós, adultos e crianças, possamos nos reconhecer como sujeitos e atores sociais plenos, fazedores da nossa história e do mundo que nos cerca. Tá? Então, gente, eu acho que antes de eu ler essa frase, eu explicitei da melhor forma possível, tá? Para a gente entender. Tá? Se você vai trabalhar com criança, com estágio 1, você tem que gostar de trabalhar com estágio 1, gente. Contar história, dançar, cantar, rebolar, pular, né? E se você vai trabalhar com fundamental, você tem que gostar de falar a língua deles. Eles gostam daquele negócio de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Acho que não existe mais. Como que chama lá? Dragon Ball sabe, esses heróis que tem hoje, você tem que gostar disso. Se você vai trabalhar com Fundamental 2 de quinto a nono ano, você tem que gostar do estilo de música deles, aquelas coisas assim. Se você não interagir, não falar a mesma língua dos seus alunos, gente, desculpa, você não vai conseguir dar uma aula e não vai conseguir passar o conhecimento necessário para esses alunos, tá? Gente, olha só, essa aula ficou super curtinha. E eu não sei se eu paro ela. Agora eu acho que eu vou pausar ela, porque a gente vai começar agora o texto 4 para não ficar quebrado, tá, pessoal? Então eu vou parar essa aula por aqui e a gente vai continuar aí com a próxima aula, que vai ser já o quarto texto, tá bom? Então vamos fazer uma pausa. Bons estudos aí, gente. Não esquece de mandar nos comentários se tem alguma dúvida, tá bom? Para que eu possa estar respondendo aí também dentro do meu conhecimento, tá? E precisou, volta, faz anotações também, que é muito importante, tá bom? Então até a próxima aula, bons estudos.